Boa noite. Boa noite. A pandemia no Brasil ultrapassa outro marco trágico. Agora são mais de 200 mil as vidas perdidas. O Butantan anuncia que a Coronavac teve 78% de eficácia em casos leves. O Ministério da Saúde assina contrato para comprar 100 milhões de doses. E o ministro Eduardo Pazuello diz que o Brasil tem mais de 350 milhões assegurados para este ano. O Butantan se compromete a entregar amanhã os documentos à Anvisa para o registro emergencial. Morre de Covid o cantor e compositor Genival Lacerda. Políticos governistas e de oposição pedem o afastamento do presidente Donald Trump um dia depois da invasão do Congresso dos Estados Unidos. Líderes mundiais repudiam o atentado à democracia americana. Redes sociais bloqueiam as contas do presidente Trump. E os congressistas confirmam a vitória do presidente eleito Joe Biden. Em 1 minuto, no Jornal Nacional. Nesta quinta-feira, em que as famílias enlutadas pela pandemia passaram de 200 mil, o Instituto Butantan anunciou que entre os voluntários vacinados com a Coronavac não houve nenhum caso grave e 78% deles não precisaram de atendimento médico. Foi o próprio governador João Dória quem logo no começo da entrevista coletiva anunciou. Hoje é um dia muito importante para o Brasil, para os brasileiros, para a vida e para a saúde. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. As pessoas que forem imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante. Logo depois, algumas das informações sobre o estudo de fase 3 da Coronavac, aplicada em 12.476 voluntários do setor de saúde, foram mostradas num telão. Segundo os dados, nenhum dos vacinados desenvolveu casos graves de Covid. Também não houve casos classificados como moderados e 100% dos voluntários infectados não precisaram de internação hospitalar. 78% não precisaram sequer de atendimento ambulatorial. E a redução dos casos leves entre quem tomou a vacina foi de 78%. Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, detalhou esses dados com projeções. Nenhum dos voluntários que receberam a vacina foram internados. 100% de eficácia nesse sentido. Ou seja, nesse momento, a pessoa pode até se infectar. O que nós queremos é que essa pessoa não progrida para a doença, que essa doença não fique mais grave e que a pessoa tenha que ir para o hospital e ser internada. Então, aqui estão os resultados. Os resultados já mostrando a importância dessa vacina nesse momento. Com relação a atendimento ambulatorial. Quer dizer, a pessoa tem a infecção, tem um sintoma, esse sintoma tem uma importância que precisa procurar um médico. As pessoas vacinadas, 78% não precisaram procurar o recurso médico. Durante a coletiva, o diretor do Instituto Butantan informou que as informações completas sobre o estudo da fase 3 integram o pedido de uso emergencial da Coronavac e serão entregues à Anvisa. Essas informações não foram divulgadas na entrevista. Segundo os especialistas, são elas que vão revelar a chamada taxa de eficácia, na forma técnica, como já divulgada por outros laboratórios. O que eles apresentaram são o que a gente chama de desfechos secundários do estudo, ou seja, prevenção de casos moderados, prevenção de casos mais graves, hospitalização, e é ótimo que a vacina faça isso, né? Porque, na verdade, se prevenir os casos graves e se não houver mortes, já está ótimo. Mas a gente também precisa saber a eficácia da vacina, até mesmo para planejar
a estratégia de vacinação. A taxa de eficácia na forma técnica, segundo os cientistas, é obtida por meio do seguinte cálculo. Entre os voluntários, é preciso contar quantos dos infectados pelo coronavírus estavam no grupo dos vacinados e quantos estavam no grupo que tomou o placebo, um soro sem efeito. É dessa proporção que sai a taxa de eficácia, no que os cientistas chamam de desfechos primários. Quanto mais alta a taxa, menor o número de pessoas que precisam ser vacinadas para conter uma pandemia. Desfecho primário é aquela resposta primária, a resposta de eficácia quanto à infecção, ou seja, o percentual das pessoas vacinadas que ficou resistente à infecção. O diretor do Butantan informou alguns dados sobre os voluntários contaminados e afirmou que os demais dados vão ser apresentados. Foi em torno de 218, e o número exato é 160 alguma coisa no placebo, e 60, um pouco menos de 60 no grupo vacinado. E aí tem todas as especificações que eu mencionei que vão ser ofertadas para a documentação. Cientistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que, com base nesses dados, a taxa de eficácia da vacina do Butantan, incluindo todos os dados, deve ficar acima do mínimo estabelecido pela OMS para combater uma pandemia, que é de 50%. Esse percentual de eficácia está acima dos 50%, 50% a 60%, que tanto a Organização Mundial da Saúde como outros órgãos internacionais, como o FDA americano, por exemplo, colocaram como limite inferior mínimo, que era de 50% a 60% de proteção para considerar uma vacina aprovada para uso emergencial ou para uso depois da aprovação emergencial. Nós não teremos apenas uma vacina, nenhuma empresa, nenhum laboratório vai ter condição de fornecer vacina para o mundo inteiro, uma demanda global, para todos os países. Então, a demanda é muito maior do que a oferta possível. Nós sabemos que haverá uma conjugação, nós vamos ter que ter uma conjugação de diferentes vacinas para diferentes grupos. No fim da tarde, em entrevista à Globo News, o governador João Dória disse que vai fazer amanhã o pedido de vacinação emergencial à Anvisa. Amanhã, pela manhã, às 9 horas da manhã, o Instituto Butantan estará fazendo o registro emergencial para aprovação da vacina junto à Anvisa. E eu tenho certeza que a Anvisa, dada a circunstância de um país que já tem 200 mil mortes, infelizmente, tristemente registradas pela Covid-19, saberá agir de forma rápida e eficiente, sem perder a base da ciência, para aprovar rapidamente esta vacina, que é a vacina do Butantan. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que o Brasil tem garantidos para este ano mais de 300 milhões de doses de vacinas contra a Covid. O governo publicou ontem à noite uma medida provisória em edição extra do Diário Oficial. O texto permite contratos sem licitação para comprar vacinas e materiais para vacinação. As compras poderão ser feitas até mesmo antes de a Anvisa conceder registro definitivo ou autorização de uso emergencial do imunizante. O texto ainda cria uma obrigação para o profissional de saúde na hora da vacinação. Ele deverá informar ao paciente que a vacina não tem registro na Anvisa, somente uso excepcional autorizado pela agência. E também deverá explicar os potenciais riscos e benefícios, uma responsabilidade que antes era do laboratório. Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, considera que essa é uma forma de inibir o interesse pela vacinação. Emergencial ou não, essa vacina foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não existe meia segurança ou meia eficácia. Ela é segura e eficaz e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está atestando estas qualidades da vacina. Então, esta casca de banana que está sendo colocada com este aviso é inadequada e irá deixar a população receosa de tomar a vacina quando não deveria haver este tipo de receio.
Mais de 40 países já começaram a vacinar sua população. Diante de críticas sobre o atraso do Brasil, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, convocou uma entrevista no Palácio do Planalto. Ao lado de seus secretários, Pazuello falou por mais de 1 hora, mas não respondeu a perguntas. Começou antecipando a conta de 200 mil mortes por Covid. Declarou que a pandemia é uma guerra e que todas as armas são necessárias. É o momento que a saúde não pode ter bandeiras, não pode ter partido, não pode ter ideologia. Nós estamos falando de brasileiros, meus parentes e seus parentes, que estão aí sentados fazendo o seu trabalho. Admitiu falhas na comunicação do Ministério, mas atacou a imprensa em vários momentos. Negou que o governo esteja inoperante e apresentou um balanço sobre as negociações de vacinas. Anunciou a assinatura de contrato para a compra de 100 milhões de doses da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Disse que a negociação vem desde outubro, sem mencionar que o presidente Bolsonaro chegou a suspender o acordo entre o Ministério e o Instituto, logo após o primeiro anúncio, gerando diversas críticas. Toda a produção do Butantan, todas as vacinas que estão no Butantan, serão, a partir deste momento do contrato, incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Serão distribuídas de forma equitativa e proporcional a todos os estados. Segundo o ministro, o Brasil tem assegurados para este ano 354 milhões de doses, além dos 100 milhões de doses da Sinovac e Butantan. São mais 200 milhões da vacina de Oxford, da AstraZeneca com a Fiocruz. Serão mais 100 milhões de doses até julho e outros 110 milhões de doses produzidos no Brasil no segundo semestre, além da importação antecipada de 2 milhões de doses do fabricante na Índia. 42 milhões de doses da COVAX Facility, o consórcio global de países coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Além dessas vacinas, o ministro disse que as negociações com laboratórios que produzem no exterior, como Janssen e Moderna, continuam, mas reclamou dos preços e da quantidade de doses oferecidas, especialmente pela Pfizer. Na semana passada, o laboratório criticou as condições impostas pela Anvisa para a autorização do uso emergencial. A agência chegou a recuar, alterando algumas exigências. Hoje, Pazuello reclamou das condições impostas pelo laboratório. Disse que a Pfizer quer, por exemplo, isenção completa de qualquer responsabilidade por efeitos colaterais da vacina. E o que nós queremos com a Pfizer? Que ela nos dê o tratamento compatível com o nosso país. Que ela amenize essas cláusulas. Nós não podemos assinar desta forma. Mas aí vem a pergunta mais crucial. Mas, ministro, quantas doses então a Pfizer lhe ofereceu? Já que tem tantas cláusulas. Vai resolver o nosso problema? Compre a Pfizer. 500 mil doses em janeiro, 500 mil doses em fevereiro, 2 milhões em março, 2 milhões em abril, 2 milhões em maio, 2 milhões em junho. Pensem se isso resolve o problema do Brasil. E Pazuello negou que tenha tido fracasso na licitação da semana passada para a compra de seringas e agulhas, mesmo após o governo só ter conseguido comprar menos de 3% dos 300 milhões de itens que precisava e ter que fazer uma requisição administrativa
para conseguir 30 milhões de seringas da iniciativa privada. Em troca do material, o governo pagará uma indenização às empresas. O ministro disse que considera que a situação está tranquila. E isso já nos dá tranquilidade de ter o estoque regulador. Existem nos municípios hoje mais de 60 milhões de seringas contabilizadas pelos conselhos, mas nós passamos aí do dia 29 de dezembro para cá sendo chamados de fracassados. Nós temos que seguir a lei. Eu precisava fazer o processo licitatório e ele foi feito. Sobre as declarações do ministro Pazuello, a Pfizer declarou que tem um acordo de confidencialidade com o governo e não pode comentar detalhes da negociação. Que todas as cláusulas pedidas pelo laboratório estão na mesma linha das apresentadas a outros países, como o Japão, Israel e os da União Europeia e da América Latina, que já começaram a vacinação. A Pfizer afirmou que a primeira oferta para o Brasil foi feita em agosto do ano passado para entregar 70 milhões de doses em dezembro último e que continua com o processo regulatório na Anvisa e à disposição do Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, estabeleceu prazo de 5 dias para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresente os dados sobre o estoque de insumos necessários para a vacinação contra a Covid. A decisão atendeu a um pedido do partido Rede Sustentabilidade. Técnicos da Anvisa se reuniram mais uma vez com representantes da Fiocruz para tratar da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford. A Fiocruz disse que pretende apresentar o pedido de uso emergencial da vacina amanhã. Bom, agora o Alan Severiano vai trazer para a gente os dados atualizados de órgãos de imprensa de todo o Brasil sobre essa pandemia que enlutou, como nós vimos no início do Jornal Nacional, as famílias de mais de 200 mil brasileiros. Alan, boa noite. Boa noite, Bonner, Renata, boa noite a todos. Pois é, estamos aqui todos os dias divulgando os números sobre a Covid, números que muitas vezes causam preocupação, mas que também são essenciais para a gente entender para onde estamos indo nessa pandemia. E os dados de hoje trazem esse impacto. Neste dia 7 de janeiro de 2021, o Brasil passou de 200 mil mortes por Covid. Já são 200.163 pessoas que perderam a vida desde o começo da pandemia. 1.120 mortes foram registradas nas últimas 24 horas. De ontem para hoje, 56.404 casos foram registrados no país. O total agora é de 7.930.943. Mas como chegamos a essa situação? O Brasil teve a primeira morte no dia 17 de março, 20 dias depois do primeiro caso. Em junho, chegamos a 50 mil vítimas da doença. Depois disso, o número de mortes deu um salto. Em menos de 2 meses, atingimos 100 mil. E em mais 2 meses, 150 mil. De outubro para cá, chegamos aos mais de 200 mil mortos. A dor no Brasil é também a de muitos países, mas quando a gente olha para o mundo, só ficamos atrás dos Estados Unidos, onde mais de 364 mil pessoas já morreram. O Brasil aparece em segundo lugar. Depois vem a Índia, o México e o Reino Unido. Agora a gente fala das médias móveis. Hoje o Brasil registra em média 36.452 novos casos por dia, uma queda de 10% na comparação com a média de 2 semanas atrás. Depois de 10 dias diminuindo, hoje temos uma inversão na média de mortes que passou a subir. São, em média, 741 mortes por dia, 7% a mais do que a média de 14 dias atrás. Aumento ainda dentro da estabilidade. No mapa, a evolução da pandemia no país. O Paraná não divulgou dados hoje até às 8 da noite, por isso aparece em cinza no mapa. Hoje estão com alta na média de mortes o Distrito Federal e 10 estados. Amazonas, Roraima, Rondônia, Tocantins, Piauí, Ceará, Paraíba, Sergipe, Goiás e Rio de Janeiro. Em estabilidade, temos hoje 12 estados: Acre, Amapá, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. E apenas 3 estados aparecem em azul, com queda na média de mortes: Pernambuco, Minas Gerais e Santa Catarina. Em g1.com.br/coronavírus, você sabe, você confere as informações do seu estado, né, Bonner? Então, Alan, eu vou pedir licença a você só um minuto para dividir com o público algo que você nos trouxe hoje. O Alan Severiano
lembrou o seguinte: essa evolução de dados é obviamente uma tragédia, mas como essa tragédia se traduz em números, a gente vai perdendo naturalmente a noção de uma coisa que é fundamental, porque eram 200 mil vidas, eram 200 mil cidadãos, pessoas que fazem falta para pessoas, como o Alain disse para a gente. Ele pediu, e nós vamos fazer isso, ele pediu a oportunidade de a gente fazer uma homenagem que mostre o nosso respeito por essas pessoas, né, Alain? É isso, Bonner. São pessoas que fazem muita falta para os parentes, para os amigos e para o país, né? Como uma forma de homenagear essas vítimas, nós vamos ver as histórias de 5 delas, uma de cada região do Brasil. Eu conversei com parentes sobre a dor da perda na pandemia. Elas moravam nos estados que têm hoje a maior média de mortes em cada região. E nós começamos pelo Rio Grande do Sul, ouvindo a Heloísa, que perdeu o pai, Valmor dos Santos, no fim de abril do ano passado. Ele não teve febre alta, ele teve só um pico de febre, mas assim, bem no início. Mas ele não tinha tosse, não tinha mal-estar, nada. Mas aí, quando ela realmente atacou, ela atacou muito voraz, muito mesmo. Em nenhum momento tu tá preparado para perda, para morte. E, tipo assim, com todos os cuidados que ele estava tendo, não era para ele ter falecido, não era para ele ter pego a doença. Agora acompanhamos uma vítima de São Paulo que tem a maior média de mortes da região sudeste. Adilson perdeu a mãe, Maria da Glória Carvalho, em maio. Foi um dia que as pessoas pagaram uma conta numa lotérica. Tinha bastante gente, estava bastante aglomerado, sim. Então, eu queria que nós tenhamos pego esse vírus nesse dia. A última imagem que eu tenho da minha mãe é ela saindo da porta de saída do hospital, né? Passando na maca, olhando para mim e falando: filho, eu estou indo para o hospital. É uma dor que eu achava que eu não pudesse suportar, né? Até hoje, assim, eu choro muito, eu sinto muita falta. E o Mato Grosso do Sul é o estado que registra a maior média de mortes da região centro-oeste. Paulo perdeu o pai, Paulo de Tarso, no último sábado. Ele era clínico geral e pediatra. Ele era muito querido por onde ele passava. Meu pai acabou que foi entubado, né? Ficou um tempo no hospital, lutou. E aí até melhorou o quadro dele. Só que aí, de repente, ele veio a falecer. Quando a gente perde alguém, não pode mais estar perto daquela pessoa, não pode mais conversar com ela, a gente vê como que a vida é um sopro, né? É um instante. A Bahia é o estado com a maior média de mortes do Nordeste. Laisla perdeu o pai, Heraldo de Jesus, para o coronavírus em maio. Ele fez 50 anos, dia 10, dia 12 ele faleceu. Tem 7 meses já. E eu sinto muito ainda. Meu pai era meu tudo, né? As pessoas parece que não acreditam. Acho que só acredita depois que perde uma pessoa. Vai ter outros anos para poder sair, se divertir, né? Quando tudo isso passar, quando essa vacina realmente der certo, né? Hoje é tempo de realmente se isolar. Na região norte, o Amazonas é o estado que tem a maior média de mortes. Leandro mora em Manaus e a Covid-19 levou o pai e a mãe dele. Roberto Augusto e Márcia Leite, entre o fim de abril e o começo de maio. Foi um bate-cerro que eu levei, porque em 10 dias eu perdi meu pai, perdi minha mãe. E, nossa, a gente tinha virado o ano de 2019 para 2020, planejando coisas, planejando viagens que a gente ia fazer, planejando um novo futuro. Do nada eu me vi sozinho, eu sou filho único. Então, eu tinha meu pai e minha mãe como companhia. E aí, de repente, a casa tá vazia e só tem eu. Trocaria qualquer outro desejo meu que eu pudesse realizar nessa vida pela presença deles aqui. É uma situação que não tem volta, é uma situação que a gente tem que aceitar e... não sei, queria muito eles aqui. Muito mesmo. Diante de todas essas histórias, né, a gente só pode esperar que, enquanto todo mundo não se vacinar, que as pessoas entendam a importância de manter o distanciamento, lavar as mãos e usar as máscaras, né, Bonner? É isso, Alain. Muito obrigado. Acho que é muito importante esse trabalho do Alain Severiano hoje aqui para voltar a lembrar a gente que a gente está falando de vidas humanas. Obrigado mais uma vez, Alain Severiano. Obrigada, Alain.
Agora à noite, numa transmissão ao vivo, desculpe, Renata. Claro. Agora à noite, numa transmissão ao vivo numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre essa marca trágica. Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente lamenta hoje, estamos batendo as 200 mil mortes, mas a vida continua. A gente lamenta profundamente. Fecha aspas. Você vai ver a seguir. Depois da invasão do Congresso americano, políticos pedem o afastamento de Donald Trump. O presidente eleito Joe Biden é confirmado no cargo e chama os invasores de terroristas domésticos. As cenas que surpreenderam o mundo inteiro, testemunhadas ontem no Capitólio, o prédio que abriga a Câmara e o Senado dos Estados Unidos. Aquelas cenas foram resultado de uma mobilização que começou nas 2 últimas semanas do ano passado. No dia 19 de dezembro, o presidente Donald Trump já convocava os apoiadores nas redes sociais. Grande protesto em Washington no dia 6. Estejam lá, vai ser louco. Ontem, no discurso para os manifestantes perto da Casa Branca, Trump insistiu. Vamos marchar até o Capitólio para encorajar nossos congressistas. Eles chegaram no Congresso quando os senadores e deputados estavam reunidos para certificar a vitória de Joe Biden, uma formalidade que não mudaria o resultado da eleição. Alguns parlamentares republicanos planejavam contestar o resultado em estados decisivos. O Arizona foi o primeiro deles. Os congressistas então se dividiram para debater o resultado no estado que elegeu um presidente democrata pela primeira vez em 24 anos. Mas a confusão já tinha começado. Quem estava nos prédios anexos foi retirado e precisou procurar abrigo. Logo depois, a rotunda e o plenário da Câmara, maiores símbolos da democracia americana, foram invadidos e vandalizados por apoiadores do presidente. Este subiu no palanque da liderança do Senado. Outros postaram fotos dentro do gabinete de congressistas. A nossa equipe ficou cerca de 5 horas no subsolo da Câmara. Registramos cenas que nunca imaginamos que cobriríamos dentro do Capitólio. Olha os atiradores de elite chegando aqui agora, num dos corredores aqui do subterrâneo do Congresso americano. Eles acabaram de entrar também correndo. Olha, a gente vê agora nesse momento, olha aqui, um segurança machucado. Ele está com a mão no olho. Olha só, essa situação muito triste que a gente vê aqui hoje nos Estados Unidos. Congressistas assustados foram escoltados para um local seguro. Olha, essa daqui saiu daqui falando, estamos sob ataque. Uma manifestante foi baleada enquanto tentava quebrar uma barreira da polícia. Vídeos mostraram o momento do tiro e a mulher sendo socorrida. Ashley Babbitt, uma veterana da Força Aérea, morreu no hospital e o policial que disparou o tiro foi afastado. Outras 3 pessoas morreram na confusão. 68 pessoas acabaram presas. A polícia do Capitólio encontrou 2 explosivos. O chefe do departamento disse em nota: o ataque violento ao Capitólio foi diferente de tudo que vivi nos meus 30 anos de polícia em Washington. Já eram 8 da noite aqui, 10 no Brasil, quando os senadores retomaram a sessão, escoltados por agentes com armamento pesado. O vice-presidente Mike Pence criticou os manifestantes e disse que a violência nunca vence. Violence never wins. Mais cedo, ele tinha dito que não ia interferir no resultado da eleição, contrariando o pedido de Donald Trump. O chefe do gabinete do vice-presidente acabou barrado na Casa Branca. A senadora republicana Kelly Loeffler, que perdeu a eleição da Geórgia, retirou o apoio a Trump e disse que não faria mais objeções contra a certificação do pleito. A sessão na Câmara demorou mais para ser retomada porque o plenário passou por uma limpeza por causa da depredação. Quando a sessão foi retomada, a presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, declarou: hoje, um vergonhoso ataque foi feito à nossa democracia. Devemos e iremos mostrar ao país e mesmo ao mundo que não seremos desviados do nosso dever, que respeitaremos nossa responsabilidade para com a Constituição e para com o povo americano. A Câmara e o Senado votaram contra a objeção à eleição no Arizona e também na Pensilvânia. Por volta das 4 da manhã em Washington, Joe Biden foi confirmado como presidente dos Estados Unidos.
Os Estados Unidos acordaram tentando entender como um dos prédios públicos mais protegidos do país não estava preparado para um dia de fúria que era esperado. O protesto e a invasão de ontem já estavam sendo planejados há tempos, mas os agentes da Guarda Nacional que a gente vê aqui hoje, também esse grande muro aqui, que a gente vai mostrar do outro lado para vocês, essa cerca de 2 metros de altura, não estavam aqui quando centenas de manifestantes se reuniram ontem. No dia a dia, visitantes não podem entrar no Capitólio nem com garrafas de água. Nós, da imprensa, só entramos com credencial. A invasão é vista como uma grande falha de segurança. O diretor da Polícia Federal prometeu uma investigação abrangente e punição aos criminosos. A prefeita de Washington estendeu a emergência pública decretada ontem para mais 15 dias, até um dia depois da posse de Joe Biden. Nas últimas 24 horas, aumentou nos Estados Unidos a pressão pelo afastamento imediato do presidente Donald Trump. Faltam menos de 2 semanas para terminar o mandato dele. Pelo menos 100 congressistas pedem que Donald Trump seja removido do cargo. Chuck Schumer, líder dos democratas e futuro líder da maioria no Senado, disse que foram as palavras e mentiras de Donald Trump que incitaram a violência, que é em grande parte responsabilidade dele e sua vergonha eterna. Num comunicado, pediu para que Trump seja retirado do cargo imediatamente. Disse que o jeito mais fácil é usar a 25ª emenda da Constituição. Funcionários do governo já conversam internamente sobre usar essa emenda para tirar Trump do poder há 2 semanas do fim do mandato. Ela diz que se um presidente se torna incapaz de fazer seu trabalho, ele pode ser forçadamente removido do cargo e o vice-presidente assume. Para que isso aconteça, o vice-presidente Mike Pence precisa concordar e também a maior parte dos ministros de Trump. O presidente até poderia recorrer, mas a menos de 2 semanas do fim do mandato, dificilmente recuperaria o cargo. Hoje à tarde, o primeiro integrante do partido de Trump citou publicamente a intenção de remover o presidente do cargo usando essa emenda. Adam Kinzinger está ao centro do partido e é crítico frequente de Trump. Ele disse: "O presidente causou isso tudo. O presidente é incapaz e não está bem. O presidente agora deve renunciar voluntária ou involuntariamente." A presidente da Câmara, a democrata Nancy Pelosi, pediu que o vice-presidente tome a atitude e remova o presidente Trump do cargo. E avisou que, se ele não fizer isso, os democratas podem começar um processo de impeachment na Câmara. Ela disse: "Trump é mortal para a democracia e para o povo americano." A manobra é perigosa para um país em que a força das milícias atinge proporções jamais vistas. E Donald Trump é o primeiro presidente apoiado por elas. Para restringir a capacidade de Trump de incitar a violência, as redes sociais Twitter, Instagram e Facebook o bloquearam temporariamente. Mark Zuckerberg, criador do Facebook, disse que os riscos de manter a conta de Trump são muito altos. E por isso ela está suspensa pelo menos até o fim do mandato de Trump. Trump teve que usar a conta de um assessor para publicar o seguinte comunicado hoje de manhã: "Apesar de eu discordar totalmente do resultado da eleição, e os fatos me dão suporte, vai haver uma transição ordeira no dia 20. Eu sempre disse que continuaríamos a luta para que apenas votos legais fossem contados. Ao mesmo tempo que esse momento representa o fim do maior primeiro mandato da história presidencial, é apenas o começo da nossa luta para fazer a América grande de novo." Os fatos mostram que Trump obteve menos votos legais do que o adversário no colégio eleitoral e na contagem geral. Perdeu a eleição. Senadores do Partido Republicano, fiéis a Trump por 4 anos, agora rompem com ele. Ontem, bem na hora da confusão, foi o líder no Senado, Mitch McConnell, que pediu que Trump respeitasse as regras da democracia. Hoje, ele disse que foi uma insurreição mal sucedida, que tentaram desfazer a democracia, mas que falharam. Depois, o senador Lindsey Graham, quando a sessão foi retomada, disse: "Não conte comigo, já foi o suficiente, temos que acabar com isso." E afirmou: "Se você é conservador, a ideia de que o vice-presidente poderia reverter o resultado da eleição, como o presidente Donald Trump pediu,
é o conceito mais ofensivo do mundo. A republicana Susan Collins afirmou que Trump teve a oportunidade de recorrer à justiça, mas que todos os processos foram rejeitados e que ele precisa respeitar as leis. O ex-procurador-geral de Trump, William Barr, disse em nota que orquestrar um motim para pressionar o Congresso é imperdoável. A conduta do presidente ontem foi uma traição ao cargo e a seus apoiadores. Vários assessores próximos de Trump pediram demissão nas últimas 24 horas. Conselheiros, oficiais importantes, incluindo a secretária dos Transportes, Elaine Chao, casada com o líder da maioria no Senado, Mitch McConnell. O procurador interino da capital federal americana disse hoje que Donald Trump pode ser investigado criminalmente pelo discurso que fez pouco antes da invasão do Congresso. Michael Sherwin disse que qualquer pessoa que desempenhou um papel com evidências que se encaixem nos elementos de um crime vai ser indiciada. No fim do dia, a porta-voz do presidente fez um pronunciamento em nome de toda a Casa Branca. The violence we saw yesterday at our nation's capital was appalling. A violência que vimos ontem foi deplorável, repreensível, uma antítese ao jeito americano de ser. Aqueles que desrespeitaram a lei devem ser processados. E completou: os que trabalham nessa casa estão trabalhando para uma transição de poder ordenada. É hora de unir e rejeitar a violência. O presidente eleito dos Estados Unidos apresentou hoje o homem que vai chefiar o Departamento de Justiça no governo dele. E Joe Biden voltou a manifestar o repúdio às cenas de terror registradas ontem no Congresso americano. Ontem foi um dos dias mais sombrios da história do nosso país. Foi assim que o presidente eleito Joe Biden começou um discurso que deveria ter sido de comemoração após a confirmação da vitória dele pelo Congresso. Ele disse que o que se viu foi um ataque sem precedentes à democracia, à liberdade, às leis. Lamentou as mortes e afirmou: o que testemunhamos ontem não foi dissidência, não foi desordem, não foi protesto, foi caos. Não eram manifestantes, eram vândalos, uma multidão de revoltosos, terroristas domésticos. Simples assim. Biden afirmou que a violência foi o resultado de 4 anos de um presidente que deixou claro o desprezo pela Constituição em tudo o que fez. Ele desencadeou um ataque incessante contra a nossa democracia desde o primeiro dia. E ontem foi o ápice desse ataque. Biden, então, enumerou os principais alvos de Donald Trump ao longo de todo o governo, como a imprensa e os serviços de inteligência. Criticou Trump por ter usado militares com objetivos políticos e tentado influenciar a Suprema Corte. Ele achou que poderia manipular as cortes com juízes amigáveis, que o apoiariam acima de tudo, que seriam juízes de Trump. E afirmou, numa referência aos mais de 60 processos que a campanha de Trump iniciou, tentando mudar o resultado da eleição. Ele ficou chocado quando os juízes que ele nomeou agiram com integridade e aplicaram a lei. O presidente eleito afirmou que Trump incitou a multidão a atacar o Congresso e a ameaçar o vice-presidente e os representantes eleitos pelo povo. Biden também criticou a forma como as forças de segurança trataram os invasores do Congresso. Ninguém me diga que, se fosse um grupo de manifestantes do movimento Vidas Negras Importam protestando ontem, eles não teriam sido tratados de uma maneira muito diferente. Todos sabemos que isso é verdade e que é totalmente inaceitável. Biden lembrou que o Departamento de Justiça foi criado depois da Guerra Civil Americana para combater o racismo e o terrorismo doméstico e que esses valores vão voltar a guiar o departamento no governo dele. Antes de anunciar o escolhido para chefiar o departamento, o presidente eleito afirmou: "Você não vai trabalhar para mim, não será o meu advogado. Você não deve lealdade a mim, mas à lei, à Constituição, ao povo desse país. E para isso, vou nomear um homem de integridade impecável, Merrick Garland."
Em 2016, Garland foi indicado pelo então presidente Barack Obama para a Suprema Corte, mas o Senado, controlado pela oposição, bloqueou a nomeação e a vaga acabou sendo preenchida por um juiz indicado por Trump. A violência que o mundo testemunhou ontem ofuscou um dia que deveria ter sido triunfal para o Partido Democrata. Além da certificação definitiva da vitória de Biden, o futuro governo também garantiu o controle do Senado, com a eleição de 2 senadores democratas no segundo turno disputado na Geórgia. Com isso, a partir do dia 20 de janeiro, Joe Biden vai ocupar a Casa Branca e o partido dele terá o controle da Câmara e do Senado. Isso significa que o novo governo terá muito mais chance de aprovar propostas ambiciosas, como incentivar o uso de energias limpas para combater as mudanças climáticas. Mas a prioridade imediata será o combate à pandemia, que ontem tirou a vida de mais de 3.900 americanos. O papel do presidente Trump no ataque ao Congresso americano foi criticado por chefes de Estado de diversos países, inclusive aliados dele. Em geral, quando acontece uma tragédia em algum país, o mundo se une para oferecer ajuda. Quando a desgraça é causada por uma pessoa e resulta na morte de outras, líderes de toda parte condenam o ataque à vida. No caso da invasão ao Capitólio, em Washington, chefes de Estado e governo estão condenando também o ataque a um estilo de vida, em que todos os adultos podem escolher seus governantes, seus parlamentares, e em troca só precisam aceitar a decisão da maioria. Muitos países reagiram ao ataque de ontem a esse estilo de vida, esse sistema que a gente escolheu chamar de democracia. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson falou assim hoje. A vida toda, eu acreditei que os Estados Unidos representam 2 coisas importantes: a ideia de liberdade e de democracia. É completamente errado o presidente encorajar as pessoas a invadir o Capitólio e repetidamente colocar em dúvida o resultado de uma eleição livre e justa. O que Trump vem dizendo é completamente errado. Eu condeno esse comportamento vergonhoso e estou satisfeito por Joe Biden ter sido confirmado, pela democracia ter prevalecido. Quem também sentiu vergonha foi o primeiro-ministro de Israel, um líder de direita muito ligado a Trump. Foi esse o recado dele. A democracia americana sempre me inspirou. A violência de ontem é completamente inaceitável. Agora é hora de as nações se juntarem como se fossem uma só, para respeitar o processo democrático nos Estados Unidos. A primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, também exaltou a importância da união. As imagens de ontem me deixam com raiva e triste. Mas as palavras do presidente eleito Joe Biden e as reações dos 2 grandes partidos americanos me convenceram de que a democracia é muito mais forte do que os agressores. Essa mensagem de defesa democrática conjunta ecoou no mundo inteiro, num sinal claro de que os governantes se preocupam com o que pode acontecer em seus próprios países. O presidente da França falou em inglês, para os americanos ouvirem bem. I just wanted to express our friendship and our faith in the United States. Eu quero expressar a nossa amizade com o povo americano e com a democracia deles. Eu quero expressar a nossa luta comum, para que nossas democracias saiam fortalecidas desse momento que todos enfrentamos juntos. Rússia, Belarus, China, países que ou não têm eleições livres, ou aparentemente têm, mas sob fortes suspeitas de fraude, com as mesmas pessoas no poder há décadas, também criticaram a invasão em Washington. Mas inverteram a realidade. Compararam o ataque antidemocrático nos Estados Unidos a movimentos pró-democracia, como os protestos do ano passado em Hong Kong, contra uma lei chinesa que acaba com algumas liberdades no território autônomo. O Irã, que tem eleições diretas, mas não é amplamente considerado uma democracia, com uma estrutura de poder centralizado, misturado à religião, mandou uma mensagem carregada de ironia contra Trump, com quem tantas vezes bateu de frente, mas que reforça o medo mundial. Nós temos visto como o populismo cresceu nesses países, apesar do progresso científico e tecnológico que eles alcançaram, disse o presidente Hassan Rouhani. O que nós testemunhamos mostra como as democracias ocidentais estão fragilizadas.
A invasão do Congresso americano também repercutiu entre autoridades brasileiras. Parlamentares dos mais diversos partidos condenaram os atos de violência contra a democracia e o desrespeito ao resultado das eleições americanas. Os presidentes da Câmara e do Senado também vieram a público condenar a invasão do Congresso americano. O senador Davi Alcolumbre disse que as imagens de ontem, em uma tentativa clara de insurreição e de desprezo ao resultado das eleições por parte de um grupo, são inaceitáveis em qualquer democracia e merecem o repúdio e a desaprovação de todos os líderes com espírito público e responsabilidade. Rodrigo Maia afirmou numa rede social que a invasão do Congresso norte-americano por extremistas representa um ato de desespero de uma corrente antidemocrática que perdeu as eleições. Fica cada vez mais claro que o único caminho é a democracia, com diálogo e respeitando a Constituição. Ministros do Supremo Tribunal Federal também condenaram de forma contundente e classificaram o episódio como uma grave ameaça à democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral, afirmou em uma rede social que no triste episódio nos Estados Unidos, apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face, antidemocrática e truculenta. Pessoas de bem, independentemente de ideologia, não apoiam a barbárie. Espero que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. O ministro Alexandre de Moraes escreveu que os Estados Unidos certamente saberão responsabilizar os grupos que atentaram gravemente contra sua história republicana. Milícias presenciais ou digitais, discursos de ódio e agressões às instituições corroem a democracia e destroem a esperança em um futuro melhor e mais igualitário. O ministro Gilmar Mendes afirmou que a invasão do Capitólio norte-americano revela as graves consequências do sectarismo político odioso. O episódio reforça a importância de uma justiça eleitoral altiva. Notícias falsas e milícias digitais não apenas corroem a democracia, elas colocam em risco a vida humana. O ministro Edson Fachin disse que a violência cometida nesse início de 2021 contra o Congresso norte-americano deve colocar em alerta a democracia brasileira. Na truculência da invasão do Capitólio, a sociedade e o próprio Estado parecem se desalojar de uma região civilizatória para habitar um proposital terreno da barbárie. E que quem desestabiliza a renovação do poder ou que falsamente confronte a integridade das eleições deve ser responsabilizado em um processo público e transparente. A democracia não tem lugar para os que dela abusam. O Palácio do Planalto não fez uma manifestação oficial sobre a invasão. E só depois de passadas quase 24 horas do episódio, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, se pronunciou. E não por uma nota oficial, como é de costume nessas questões de Estado. O comentário veio em uma rede social. O ministro disse que é preciso lamentar e condenar a invasão ao Congresso, mas levantou suspeitas se houve participação de elementos infiltrados na invasão e disse que há que reconhecer que grande parte do povo americano se sente agredida e traída por sua classe política e desconfia do processo eleitoral. Ao sair do Palácio da Alvorada, horas depois de o Congresso americano oficializar a vitória de Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro insistiu em dizer que houve fraude nas eleições, alegação falsa que Donald Trump vem repetindo desde que perdeu a disputa. Bolsonaro afirmou a apoiadores sem apresentar provas. Abre aspas. O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então, lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia. E houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Fecha aspas. Autoridades eleitorais de diversos estados americanos já desmentiram essa alegação de que mortos teriam votado nas eleições do país. Na mesma conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro ainda usou os acontecimentos espantosos dos Estados Unidos para voltar a questionar o sistema eleitoral brasileiro. Mais uma vez, sem apresentar absolutamente nenhuma prova, como Donald Trump. Mais uma vez, falando mal da imprensa, como Donald Trump.
Questionando até mesmo a eleição da qual saiu vitorioso, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas. Aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Aí a imprensa vai falar. Sem provas, diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Fecha aspas. Na sequência do ataque ao sistema eleitoral do Brasil, Bolsonaro foi além. Pouco mais de 12 horas depois das cenas da invasão do Congresso dos Estados Unidos, o presidente brasileiro se permitiu fazer uma previsão em tom de ameaça. Abre aspas. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior que os Estados Unidos. Fecha aspas. Essas declarações provocaram reações contundentes. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi enfático. Numa rede social, ele disse, abre aspas, a frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao TSE e seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump. Fecha aspas. O PT, que disputou o segundo turno em 2018 com Bolsonaro, disse que ele age de maneira irresponsável ao atacar o processo eleitoral brasileiro e fazendo ameaças às futuras eleições. Segundo o partido, a manifestação é séria e grave e precisa ser apurada. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, declarou que o processo eletrônico nunca apresentou qualquer evidência ou mesmo indício de fraude. Que fraudes ocorriam no tempo do voto em cédula, como está comprovado pelos registros históricos. O ministro Barroso afirmou ainda que, pelo atual sistema, as urnas trabalham desconectadas de qualquer rede de internet e que, por isso, estão imunes aos ataques de hackers. E que, no dia das eleições, a urna imprime um boletim comprovando que está zerada e, ao final, imprime outro boletim com os votos computados, que podem ser auditados. Barroso afirmou que o Supremo já concluiu que a impressão do voto poria em risco o sigilo e a liberdade e aumentaria os custos sem qualquer ganho relevante para a segurança da votação. O presidente do TSE afirmou ainda que a vida institucional não é um palanque e que se alguma autoridade tem qualquer elemento que coloque em dúvida a segurança do processo eleitoral, tem o dever cívico e moral de apresentá-lo. Caso contrário, estará apenas contribuindo para a ilegítima desestabilização das instituições. E que uma importante lição da história é que os governantes democráticos desejam ordem e não devem fazer acenos para desordens futuras, para violência e agressão às instituições. O senador Fabiano Contarato, da Rede, também condenou a declaração de Bolsonaro. Ele disse o seguinte, abre aspas, as instituições precisam se preparar para o maior de seus testes em 2022, resistir aos atentados dos detratores da República. Ninguém assumirá a presidência sem votos. É preciso repelir desde já qualquer manobra golpista. A democracia prevalecerá. Fecha aspas. A seguir, a morte de um gigante do forró, Genival Lacerda. Você viu ainda há pouco aqui no Jornal Nacional o repúdio planetário ao atentado de ontem à democracia americana, incentivado pelo presidente derrotado nas urnas Donald Trump. Há até uma pressão nos Estados Unidos para que ele deixe a presidência já, mesmo faltando aí 13 dias para o fim do mandato. Falamos disso ainda há pouco. Pois bem, minutos atrás, Trump disse num vídeo publicado em redes sociais que ficou horrorizado com o ataque odioso ao Congresso americano, palavras usadas por ele. Que aqueles que praticaram atos de violência não representam os Estados Unidos e pagarão pelo que fizeram. Trump prometeu que o novo governo tomará posse no dia 20, veja você, e disse que vai colaborar com uma transição ordeira e que ser presidente dos Estados Unidos foi a maior honra da vida dele.
O principal índice da Bolsa de Valores brasileira fechou em alta de mais 2,76%, com um novo recorde de pontos. Investidores reagiram positivamente às notícias sobre a vacinação contra a Covid aqui no Brasil, a confirmação da vitória de Joe Biden pelo Congresso americano e a valorização das matérias-primas no mercado internacional. A cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,39. A polícia do Rio de Janeiro indiciou o jogador Marcinho por duplo homicídio culposo no atropelamento de um casal. É quando não existe a intenção de matar. Segundo o delegado responsável, Marcinho estava a uma velocidade maior do que a que alegou na noite do dia 30 de dezembro. O jogador afirmou que dirigia a 60 km por hora e que tentou desviar do casal. O professor Alexandre Silva de Lima morreu na hora. A mulher dele, Maria Cristina José Soares, ficou uma semana internada e morreu anteontem. A Jaqueline Brasil traz a previsão do tempo para todo o Brasil, todo o país amanhã. Oi, Jaqueline, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para todos. O tempo ficou abafado e quente hoje em todo o país. Em algumas capitais, os termômetros ficaram quase 6 graus acima da média. Foi o caso do Rio, com máxima de 37,2 graus, a média para o mês é de 31,5. Aqui em São Paulo, a temperatura passou dos 31 graus e o normal seria 28. Em Porto Alegre, fez quase 34 graus, mais de 3 acima da média. E até em Curitiba, esquentou quase 30 graus. Amanhã o calor continua, máxima de 36 graus em Palmas, 35 em Porto Alegre, também em Cuiabá. Em Teresina faz 34, no Rio, em Rio Branco, 33 e aqui em São Paulo, 29 graus. A temperatura tem ficado mais alta por 2 motivos. Maior quantidade de horas de sol, afinal estamos no verão, e a presença de uma massa de ar quente espalhada pelo país. E isso acontece porque o jato polar, que é o responsável por trazer o ar mais frio, fica um pouco mais afastado. Com esse calor todo, né, Jaqueline, uma chuvinha é sempre bem-vinda, contanto que não seja muito forte, que não cause estragos. Onde é que está prevista chuva? Em algumas regiões do país, Renata, pode chover amanhã no norte gaúcho, seguindo pelo restante da região, pelo centro-oeste até a região norte. Pode chover também em parte do nordeste e em quase todo o sudeste. E é essa baixa pressão aqui que vai canalizar todo o vento quente e úmido vindo do norte e, ao mesmo tempo, vai formar as nuvens de chuva. O risco de temporal é para as áreas em laranja. Atenção, pegando parte de Goiás, Minas Gerais, também em São Paulo, Rio de Janeiro, leste do Paraná e de Santa Catarina. E esse alerta vale também para o oeste paranaense, sul de Mato Grosso do Sul e todo esse pedaço da região norte. Em Manaus, em Goiânia e em Curitiba, chove à tarde. Já aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, chove a qualquer hora. A previsão para os próximos 15 dias é de mais chuva para quase todo o país, só que os maiores volumes ficam concentrados no norte, centro-oeste e principalmente no sudeste. Renata. Obrigada, Jaqueline. Morreu hoje, no Recife, o cantor e compositor Genival Lacerda. Ele estava internado com complicações da Covid desde o fim de novembro. O corpo do cantor saiu à tarde do Recife e foi levado para Campina Grande, na Paraíba. Por causa da Covid, não vai ter velório, só o enterro para parentes e amigos. Ele deixou 10 filhos. Genival Lacerda passou 38 dias na unidade de terapia intensiva. Na última semana, o estado de saúde do cantor piorou. A Covid comprometeu 75% dos pulmões dele. Genival também precisou de uma transfusão de sangue, mas não resistiu. Eu diria o seguinte, que o pessoal não fique brincando, é uma coisa muito séria. Genival Lacerda tinha 89 anos. O paraibano era um ídolo do forró. Nasceu em Campina Grande, na Paraíba. Tinha como marca registrada as sandálias de couro, que aqui no Nordeste são conhecidas como showboy. E não se separava do chapéu. Só ando de chapéu, trabalho de chapéu em todo o Brasil. Qualquer programa de televisão, rádio, aonde eu ando é de chapéu. Nas apresentações, camisas sempre coloridas e uma dança que chamava a atenção. Não, eu criei o jogo da barriga na hora. Não sabia, o povo começou a rir e gostou até hoje. O primeiro disco, de 78 rotações, foi gravado em 1955.
Em 1964, incentivado pelo concunhado Jackson do Pandeiro, foi morar no Rio de Janeiro. Ao longo de uma carreira de 70 anos, se apresentou em todas as regiões do país. Genival Lacerda gravou 70 discos, 220 músicas. Em todas, um forró com letras de ironia. E não podia faltar alegria. Então tem que fazer um negócio que tem um molhozinho, tem um gosto de tempero, que o cara goste para dançar, para desopilar o fígado, que o cara vive trabalhando o dia todo. E quando escuta uma músicazinha, vai desopilar o fígado, vai rir, se divertir. Em 1975, lançou o que seria o seu maior sucesso. A música Severina Chique Chique. Severina era o nome da mãe dele. O verso, ele tá de olho é na boutique dela, se tornou o mais popular do compositor. 800 mil cópias foram vendidas. Uma de suas últimas participações na TV foi no Fantástico. Em 2017, na companhia de Luci Alves e Luan Estilizado, ele cantou Quem Dera, outro grande sucesso. E agora, de novo, me amando, seu babá. O Globoplay liberou por 30 dias para não assinantes 2 obras documentais sobre a atuação de 2 categorias de trabalhadores que não pararam um minuto sequer na pandemia. A série Por um Respiro, produção da Urca Filmes, mostra o esforço heróico de profissionais de saúde para salvar vidas. E o filme Cercados, produzido por colegas do jornalismo da Globo, retrata os bastidores da atuação da imprensa contra a desinformação. As 2 obras vão estar disponíveis gratuitamente no Globoplay até o dia 6 de fevereiro. Nosso respeito e a nossa solidariedade às famílias de vítimas da pandemia.